Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira é dia de Boca e Santos na La Bombonera, às 19h15, transmissão da Fox Sport e todo mundo, principalmente nós santistas, estamos ansiosos para esse confronto, principalmente em relação à escalação do Santos para enfrentar o Boca. O Cuca ainda tem algumas dúvidas, principalmente ali no meio-campo, de alguns jogadores que podem fazer parte do time titular ou não, e isso pode sim mudar a forma que o Santos vai se portar diante desse Boca. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Já peço para você se inscrever se você é novo no canal, deixar o seu like e, obviamente, eu quero a sua participação aqui nos comentários. Antes das dúvidas, vamos falar das certezas, né? Luan Pérez e Lucas Veríssimo confirmados para serem a nossa zaga titular. O Santos conseguiu convencer o Bruges a estender o contrato de empréstimo com o Luan Pérez, então ele fica jogando pelo menos essa semifinal de Libertadores contra o Boca. Se o Santos for para uma final, aí o Santos tem que comprá-lo em definitivo, e o Lucas Veríssimo vai jogar no Benfica, mas antes disso ele vai entrar em campo pelo Santos para jogar essa semifinal diante do Boca. Além desses dois, também temos a volta de Pará e Madison, que estavam com problemas na coxa. Inclusive foram poupados, né, no último jogo do Santos diante do Ceará no Campeonato Brasileiro. E sim, vão ficar à disposição do técnico Cuca para esse jogo contra o Boca. Provavelmente o Pará será o jogador escolhido para essa função na lateral do Peixe. Aproveitando esse link do jogo contra o Ceará e também da ausência de Madison e Pará, vamos até ele, Lucas Braga, que pode sim ser um jogador que entre como titular para essa partida contra o Boca, mas ainda não é 100% de certeza. O Cuca já falou da importância tática do Lucas Braga nos últimos jogos, inclusive em 2020, né, finalzinho de 2020, ele foi muito bem nos jogos do Santos, inclusive até quando o Soteldo volta, a gente meio que estava pensando como seria esse Santos com Soteldo e Lucas Braga, se eles poderiam jogar juntos ou não nesse time do Santos. E no jogo contra o Ceará, o Lucas Braga foi muito importante, porque ele jogou como lateral direito, porque o Santos estava sem nenhuma opção, né? Até o Fernando, que seria o jogador que atuaria ali, ele estava com Covid, então ele foi ausência, nem Madison e nem Pará, porque eles estavam também se recuperando de problemas na coxa, e o Lucas Braga foi o nosso lateral direito, depois ele jogou como ala, depois ele jogou como ponta, ou seja, um jogador bastante importante taticamente para o Cuca poder mexer algumas variações táticas ao longo do jogo. E na entrevista coletiva, o Cuca praticamente indicou que o Lucas Braga seria titular diante do Boca. Ele disse o seguinte: o que eu fiz hoje, né, na partida contra o Ceará, executei algumas montagens táticas que podemos usar contra o Boca. Jogamos em alguns momentos com 2 atacantes, Soteldo e Caio Jorge. Marinho e Lucas Braga pelos lados, 4 atacantes e 2 volantes. Joguei no 4-3-3, com Soteldo por um lado e Marinho por outro, com Caio Jorge para vermos como vamos sentir. Sabemos que o Boca tem muita força pelo lado do campo. Jogadores foram bem contra o Grêmio, como o Lucas Braga, um dos melhores da partida pelo lado. Compete e deixa o time encorpado. Temos que pensar no melhor. O melhor às vezes é ter boas opções no banco. Vamos pensar bem, estudar bem como joga o Boca, estrategiar e fazer uma grande partida. E por que eu tô falando dessa questão do Lucas Braga? Eu acredito que vai passar muito da forma como o Santos vai se postar jogando o Lucas Braga ou não. Podemos ter um Soteldo mais centralizado, um Lucas Braga mais aberto, podemos ter um Sandri jogando ou não. O Jobson, que também se recuperou de um problema no tornozelo, deve ficar à disposição. Tem a questão do Alisson. O Alisson é um jogador que eu não colocaria como titular na maioria dos jogos, mas eu entendo que tem jogos que é válido você ter um Alisson dentro ali do seu time titular. Por exemplo, contra o Grêmio, o Alisson foi perfeito para marcar o Jean-Pierre. Basicamente anulou o Jean-Pierre e conseguiu anular o time do Grêmio. Ele pode fazer isso, por exemplo, com o Tevez. Você coloca o Alisson e fala, você só vai marcar o Tevez. E na provável escalação do Globoesporte.com, o Alisson não aparece como titular e aparece uma possível entrada do Lucas Braga nesse time do Santos. A provável escalação que o Globo Esporte divulgou é a seguinte: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Sandri, Diego Pituca e Jobson, ou Lucas Braga no lugar do Jobson, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Pode ser que ele tire o Sandri para colocar o Alisson, ou pode ser que ele tire o Sandri para colocar o Lucas Braga, ou seja, tem várias possibilidades para o Cuca trabalhar. Será que teremos um Soteldo jogando mais aberto ou
mais centralizado, né? Isso faz uma diferença muito importante. Como a gente falou aqui numa live até com a participação do Caio Nascimento, o calcanhar de Aquiles do time do Boca são as laterais. Tem laterais que apoiam bem o time do Boca, mas eles não são bons na recomposição. E aí que é o nosso ponto forte, com Marinho e Soteldo. Então por isso que eu acho que é extremamente válido ter um Soteldo e um Marinho totalmente indo para cima desses laterais do time do Boca, né? Que são laterais que têm essa deficiência de marcação. O Lucas Braga é até um jogador rápido, até mesmo contra o Grêmio ele teve aquela explosão pro gol contra o Marinho, mas ainda assim eu acredito que eu prefiro mais o Soteldo, talvez o Lucas Braga para entrar no segundo tempo, não sei. Então tem algumas variações táticas aí que o Cuca pode trabalhar, por isso essas dúvidas. E agora eu quero saber de você, qual seria a sua escalação ideal para o Santos enfrentar esse time do Boca? Seria um Santos indo mais para cima, ou seja, com mais atacantes, né? Pelo menos a disposição de atacantes em campo, jogadores que são definitivamente atacantes em campo, ou você seria um time mais preservado, colocando um Alisson para marcar um Tevez? Como que você faria? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E sempre bom lembrar, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.